Bom dia, gurias. Vamos dar início à nossa 10ª mentoria da trilha 1. A gente já meio que passou da metade, né? Em torno de 16, 17 mentorias. Então, a gente já está bem avançado no CSS. Depois dessa aqui, acho que só o grid. Não tenho certeza, mas é mais uma ou duas só mentorias de CSS. Depois a gente começa já a ver alguns conceitos de JavaScript, mas de forma bem leve, né? A trilha 1 é bem suave o JavaScript. O CSS e o HTML também, né? É uma trilha bem introdutória para abraçar aí todo mundo que quer migrar de carreira, né? Ingressar nessa área de front-end que a gente está vendo. Então, vamos lá. Os conceitos que a gente vai ver hoje é do Flexbox. O que a gente viu na mentoria passada? A gente viu posicionamentos. Mas posicionamentos de quê? Né? A gente viu os positions, relative, absolute, a gente viu os index lá também, né? Que é para a gente posicionar algum elemento dentro de um box model, né? A gente viu o box model também antes do position. Então, se eu tiver uma div com uma imagem e um texto, né, com aquelas propriedades de position, por exemplo, consigo fazer o texto flutuar à esquerda, flutuar à direita, ou a imagem, né, flutuar à direita ou à esquerda. Eu consigo movimentar alguns itens dentro do box. Hoje, a gente vai ver o Flex. O Flexbox é um display. O display, ele vai mexer na estrutura do site, né? Ele já vai... A gente não fala e não cobra a responsividade aqui na trilha 1, a gente deixa para a trilha 2, mas vocês já vão notar, depois eu vou mostrar no projetinho para vocês, que com o Flexbox ele já deixa o layout do site mais flexível, né? Claro que para ter uma responsividade legal, a gente tem que mexer nos itens também do site, né? Nas imagens, nos vídeos, em coisas que eu consigo redimensionar. O Flexbox o Flex ele vai ajudar bastante, mas não vai ajudar em toda a responsividade, né? Isso a gente vai falar lá na trilha 2 também. Mas vocês já vão notar que com o Display Flex, já vai ficar melhor a estrutura do site, ela vai ter um pouquinho de responsividade. Então, devido às limitações de float e position, né, que a gente viu na semana passada, principalmente em relação à responsividade, a ferramenta Flexbox, de box flexível, né, foi criada para tornar tarefas de posicionamento mais simples e funcionais. Algumas tarefas que considerávamos básicas em um layout, como a centralização vertical de um elemento, vertical, né, ou horizontal, de um elemento filho com relação a um elemento pai, ou fazer com que elementos filhos ocupem a mesma quantidade de espaço. Aí, relembrando, né, elementos filhos são os elementos que estão dentro de uma div maior, né? Sempre a div que estiver abraçando alguns elementos, abraçando, não envolvendo, né? Alguns elementos, o que está dentro são os filhos, tá? Para vocês saberem o que são filhos e o que são pais. Ou colunas serem o mesmo tamanho, independente da quantidade de conteúdo interno, era quase impossível ou muito trabalhosa. Então, por isso que surgiram essas novas tecnologias. A gente vai ver semana que vem o Grid, que é melhor ainda que o Flex. Mas vocês vão entender primeiro o que é o Flex, depois do Grid, porque a gente vai, no fim das contas, quando a gente está montando o site, usar tudo junto. A gente vai usar um display grid, que em algum momento vai ter um Flexbox dentro, que também vai usar uma posição relativa absoluta, sei lá, algum daqueles posicionamentos. A gente, em algum momento, de repente, vai usar um display block ainda, né, para um elemento lá dentro do nosso site, e assim por diante, tá? Não quer dizer, o que eu quero dizer com isso, né? Não quer dizer que por eu ver um recurso, os outros vão ser esquecidos. A gente acaba usando todo mundo junto aí, né? Claro que com a experiência a gente vai vendo, né, que uns são melhores que outros, quando usar um, quando usar outros, e assim por diante.
Então, como é que o Flex trabalha, né? A gente tem que entender bem também o que cada coisa faz para saber usar ela para saber usar ela no momento certo. Então, o Flexbox, ele vai trabalhar com eixos, né? Então, muito importante aprender o conceito de eixo principal e eixo transversal, que depende do valor atribuído à propriedade Flex Direction. Por que a gente fala de direção no Flex? Porque o Flex, a gente vai conseguir trabalhar com os elementos na horizontal ou na vertical. Os dois ao mesmo tempo, não. Ou a gente trabalha com ele na horizontal ou na vertical por vez, né? Claro que eu posso ter vários elementos flexíveis dentro do meu site. Um vai ser horizontal, outro vai ser vertical. Mas, ao mesmo tempo, o Flex ele não deixa a gente trabalhar na horizontal e na vertical. Quem deixa é o grid, que a gente vai ver semana que vem, né? Que é a principal diferença entre os dois. Então, por isso que a gente fala de eixos no Flexbox, tá? Então, se essa propriedade receber o valor de linha de Hall, né? Quando a gente for trabalhar com Flex Direction, que é a direção do Flex, se a gente trabalhar em linhas, que é na horizontal, o eixo principal do container será o horizontal. E se a propriedade receber o valor de coluna, o column reverse, né? Linha ou linha reversa, o eixo principal será o vertical. Então, sempre a gente vai trabalhar dessa forma, ou na transversal, né, na horizontal, ou no principal, que é na vertical. É assim que o Flex trabalha, tá? Nenhuma dessas duas direções. O tamanho principal é a dimensão do elemento na direção do eixo principal, a largura, caso horizontal, e a altura, caso vertical. Porque assim, a gente vai sempre chamar de eixo, de tamanho principal e de transversal, mas a gente tem que pensar que isso aqui é a vertical, né? O sentido vertical, e a linha é o sentido horizontal. Porque daí a gente tem que, aí a gente vai criar a estrutura, né? E a estrutura, dependendo das propriedades que a gente usar nessa estrutura, a gente vai trabalhar na vertical ou na horizontal. A estrutura do flex, então, a gente tem que ter em mente que quando a gente diz que um display é flex, a gente tem que ter um container, né? O que vai ser esse container? Uma tag py com os seus filhos dentro. O flex é mais ou menos assim, imagine uma caixa, um container mesmo, aquele container de porto, né? E aqueles containers estão cheios de coisas dentro. Então, com o Flex, eu consigo organizar essas coisas que estão dentro do container. Imagine que o meu container aqui é a parte verde, né? E as outras tags que eu tiver dentro desse container vão ser os Flex Items, né? Os itens dentro desse container. E aí, com as propriedades Flex, eu vou organizar esses itens da forma que eu achar melhor, dentro deste container. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo de algumas propriedades do Flex. Depois eu vou mostrar para vocês que tem outras, né? Aqui eu só peguei algumas das principais. Então, como é que eu defino, né, um container? Então, lá no meu código, né, eu vou usar um seletor. Vocês lembram do seletor, né? Vocês fizeram quadrado lá, florido. Usaram bastante seletores. Os seletores servem, né, para a gente acrescentar coisas a uma tag, né? Como display, como cores, para fazer algumas configurações e depois só usar a classe ao invés de estar configurando tag por tag. Então, aqui, nesse exemplo, meu container vai ser a div que está mais por fora, né? Que vai ser a tag py. E aqui eu estou colocando uma classe dizendo que ela é uma flex container. O nome dessa classe, né, para a gente identificar vai ser flex container. Que vai ser essa roxa aqui no desenho, né? Tá, que os elementos laranjas estão dentro. Quem vão ser os elementos laranjas? Essas divs que estão dentro do container. Então, esses aqui são os flex items, né? Os filhos, as tags filhos. Então, sempre que eu usar um display flex, eu tenho que usar uma tag por fora e dizer que ela é um container, né? Ou qualquer outro nome. Normalmente a gente usa um container por causa da ideia de container, né? De caixa grande. E aí, aplicar as propriedades, porque se eu não disser que o display é flex, as propriedades não vão
pegar, né? Como a gente diz, não vão funcionar. A gente tem que fazer sempre isso, dizer que é um container e para transformar o que está dentro do container em itens, né? E também para conseguir mexer nesse container. Então, aqui, nessa classe chamada Flex Container, né, eu estou definindo que ela tem um display flex, um display flexível. Quando a gente coloca as divs no HTML lá, antes de definir o display, por padrão o display dela é block. Lembram lá do quadro também, né? O block são quadrados, um do lado, um embaixo do outro. Quando no momento que eu defino um display flex, essas divs que estavam uma embaixo da outra vão ficar uma ao lado da outra. Só que diferente do inline block, esses itens, quando eu esticar e encolher a tela, eles vão se ajustar junto, né? Então, depois que eu defini meu container, eu consigo manipular os itens que estão dentro do container, né? Os filhos. Então, eu tenho uma propriedade chamada Flex Direction. Essa propriedade define a direção dos itens. Por padrão, ele é linha, né? Quando eu digo que o display é flex, por padrão, ele vai se organizar em linhas, né? Dessa forma aqui da primeira seta. Por isso, quando o display flex é adicionado adicionados, os elementos ficam em linha um do lado do outro. Só que essa propriedade flex direction tem outras que eu posso usar. Eu posso dizer que, por padrão, ele é linha, né? Row. Mas eu posso dizer que é uma linha reversa, um flex direction ou reverse, que vai posicionar os elementos de trás para frente. Posso inverter a direção, né? Posso dizer que para ele se organizar em coluna ou em coluna reversa. Então, esses itens são os que estão dentro do container, né? Consigo fazer essa organização. Assim, tudo de uma vez só. Eu não preciso especificar. Oi. Oi, e qual o sentido de inverter a direção? Porque para a leitura vai ficar a mesma, né? Para quem vê. Não entendi qual. Sei lá, depende do que tu tá criando, sei lá, tu já tinha, por exemplo, tu tinha montado já uma sequência de imagens lá, mas por algum motivo tu resolveu inverter. Não é para o usuário ver, é para tua organização, né, na estrutura do site. Ou é que isso aqui depois lá no JavaScript eu posso fazer algumas jogadas junto com o CSS, junto com o JavaScript, entende? Então eu posso mostrar de uma forma, depois eu posso mostrar de outra. E no site daí vai dependendo do que tu tá criando, né? Mas assim, existe essa possibilidade para facilitar. Imagina, tu quer mudar a ordem, né? Tu cria uma ordem de cima para baixo. E aí, por algum motivo, tu precisou trocar a ordem nesses elementos. Sem essa propriedade, tu teria que fazer um por um, né? Teria que trocar um por um. Aí com essa propriedade, ele já troca tudo de uma vez só. Né? É que é difícil dizer exatamente para o que serve, porque cada pessoa vai criar uma coisa diferente, né? Vai usar uma lógica, vai ter um propósito diferente, então depende do que cada um tá bolando ali para usar. Não sei se ficou claro. Não, é que se tivesse algum exemplo para entender melhor qual a Eu vou, finalidade. ele vai trocar a ordem das dívidas. Eu vou mostrar alguns projetinhos depois lá para vocês, tá? Tá. Para vocês verem. Mas assim, por exemplo, um menu, né? Se eu der um display flex, um flex direct, um row, ele vai mostrar o menu dessa forma. Se eu inverter, sei lá, por algum motivo, esse menu, ele vai mostrar em coluna, né? Ó, pode ser um exemplo. Quando eu estou com a página grande, no desktop, eu mostro ele em linha. Se eu diminuir o tamanho da tela, eu posso mostrar esse mesmo menu em coluna, né? Nessa ordem, de cima para baixo. Por exemplo, Vamos lá. Depois também, para esse container, eu também tenho a propriedade FlexWrap, que modifica o comportamento de ficar em uma única linha
e permite que os itens quebrem para uma linha seguinte conforme necessário. Então, quando eu defino flex, o display flex, ele tenta organizar tudo numa linha só. A propriedade flex wrap, ela serve para eu dizer se essa linha vai quebrar ou não, né? Então, quando eu tenho wrap, flex wrap, ele vai chegar no final da linha, né, com os elementos até o final da linha, e vai depois continuar na próxima linha. Se eu definir que é no wrap, esses elementos não vão ir para a linha de baixo, eles vão tentar se amontoar, né, ou vão quebrar a representação da página, eles não vão seguir na linha de baixo. E o wrap reverse, ele inverte a ordem, né, também dos elementos na tela. Aí vocês imaginem, né, qual situação vocês usariam essa propriedade. Depois o Justify Content, que define o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal. Então, tem algumas propriedades para organizar esses itens aqui na tela, né? Pensem no menu aqui também, sei lá, por exemplo. Mas quando eu dou Justify Content, eu estou justificando o conteúdo do container, né? Quando eu estou trabalhando com Display Flex, eu tenho que ter sempre em mente quem é quem, né? Quem é o container, quem são os filhos. Por enquanto, eu sempre estou trabalhando no container, essas propriedades são para o container. Então, eu consigo organizar os itens dentro do container com Flex Start, eles vinham todo para a esquerda. Com Flex End, eles iriam todo para o final da linha. O Center, ele centralizaria tudo. O Space Between, ele coloca um espaço entre os elementos. Mas o Space Between, ele cola nas laterais, né, nas margens laterais, os elementos, ele tenta dar o maior espaço possível entre os elementos. O Space Around, ele tenta uniformizar os espaços que tem na linha ao redor de cada div, de cada elemento. E o Evening, ele vai centralizar, vai espaçar e centralizar. Ele vai deixar um espaço uniforme entre todos os elementos. Essas três últimas aqui são bem parecidas, né? Então, depende aí do que tu vai usar. A gente tem que testar, né? A gente não pode definir assim, isso serve para tal coisa, isso a gente usa em determinado lugar. Isso vai depender do que tu tá criando, né? E claro, tu vai testar qual dessas propriedades vai ficar melhor na tua situação. Não posso dizer que um é melhor que o outro, que um deve ser usado aqui, o outro lá. Depende do que tu está criando. Que nem nas atividades que vocês entregam, né? A proposta é a mesma, só que cada uma vai usar uma estratégia diferente para fazer, para criar. Tá? Depois eu tenho o Align Items. Define o comportamento padrão de como flex itens são alinhados de acordo com o eixo transversal. Então, esse anterior aqui trabalha com os elementos em toda a linha, né? Vai preencher toda a linha. Esses aqui vai trabalhar também com os elementos, só que no eixo contrário. O alinhamento de itens, ele vai empurrar para cima ou para baixo, né? Esse anterior aqui era para a esquerda ou para a direita. Esquerda, direita, centralizado. Esses aqui para cima, para baixo, no meio, tá? A diferença deles. Então, nesse alinhamento de itens aqui, eu posso dizer que eles estão alinhados em cima, né? Embaixo, no meio, posso estrechar eles quando eu uso o Flex Align Stretch. Esse stretch aqui, ele vai esticar os itens, né? As divs que eu tiver dentro, e vai para tentar preencher todo o espaço do container, em cima e embaixo, tá? De cima a baixo. Então, ele vai esticar. E o Baseline, ele vai alinhar os itens pelo texto que tem dentro. Por exemplo, vocês têm 4 divs, né?
dentro de um container. Todas as 4 divs têm texto dentro. Vocês querem que o texto fique alinhado, né? Não importando o tamanho das divs. Suponhamos que essas divs têm tamanhos diferentes. Eu quero alinhar pelo texto que tem dentro. Essa propriedade baseline, ela se baseia no texto, né, para alinhar os elementos. Então, notem que o align self é diferente do justify content. Justify content vai para a esquerda e para a direita, e o align items para cima e para baixo. Tá? Depois o align content organiza as linhas dentro de um flex container quando há espaço extra no eixo transversal e ocupará mais de uma linha. O align items trabalha para quando a gente tem elementos que preenchem uma linha. O align content, a gente vai usar ele quando a gente tiver mais de uma linha para organizar. E aí as mesmas propriedades. Flex start, empurra tudo para cima. Flex end para baixo, centraliza. O stretch, ele vai tentar esticar, mas aí para os lados, né, para preencher para os lados e para cima. O space between vai colocar espaço entre os elementos, só que vai colar nas margens, esquerda e direita. E o space around vai uniformizar espaços entre os elementos. Tá? São bem parecidas. Depois, explicando a atividade, vocês vão entender daí melhor cada uma delas, tá? Aí a gente tem algumas propriedades também para os elementos filhos, né? Até então a gente trabalhou no container, Flexbox, né? Na parte de fora, vamos dizer assim, para organizar os filhos que tem dentro. Mas a gente pode mexer também em cada flex item, né? Em cada item que está dentro desse container de forma separada também. A gente pode ordenar esses elementos, né? Então, com flex item order, a gente pode definir uma ordem para dizer quem que eu quero que apareça primeiro e quem que eu quero que apareça depois. Essa propriedade segue a ordem da matemática, né? Menos 1, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Então, se eu colocar um elemento negativo, né, nesse order menos 1 aqui, ele vai ficar antes do 1. Ou se eu usar só números positivos, né, 1, 2, 20, 25, ele vai colocar numa ordem, né, de uma ordem crescente. Então, de novo, essa propriedade aqui é para tu especificar uma determinada ordem, ou se tu quer mudar também uma ordem de algum elemento, né? Eu consigo mexer em cada elemento de forma única. Lá no container, quando eu fazia essa organização reversa lá da linha, por exemplo, eu mexia em todos. Com order, eu vou mexer em cada um de forma específica. Tá? Essa é a diferença. A gente também tem o align self, que usa as propriedades auto, flex start, flex end, center, baseline e stretch. Mas quando eu uso o align self, quando a gente fala de self, a gente está se referindo a único, né? Então, a gente pode definir qual exatamente elemento a gente quer botar para cima, botar para baixo, centralizar, alinhar com o texto, né, com o baseline, ou esticar. Com o align self, consigo colocar todas as propriedades do container, mas aí de forma única em cada item. Aqui está explicando, né, o que cada um, align self, o auto, respeito ao comportamento definido no container por meio do align items. Então, se eu não quero trocar o posicionamento, eu nem preciso colocar o alto, né? Só não mexo que ele vai, por padrão, seguir a mesma configuração que foi definida no container. Se eu usar o align self stretch, o item será esticado para preencher toda a dimensão do eixo transversal, altura ou largura. Flex start, o item é deslocado para o início do eixo transversal, né? Ou para cima ou para a direita, para a esquerda, desculpa. Flex end, ou para baixo ou para direita. Center centraliza e o baseline é alinhado, né, através do que tem dentro do elemento filho. E depois a gente tem o gap, ou gap e column gap. O gap a gente usa para dar um espaço entre os itens, né, define um espaço entre eles.
eu não preciso mexer nas margens, né? Eu vou usar um gap já para dar esse espaçamento. Então, por exemplo, aqui, quando eu dou um gap de 10 pixels, né? Então, aqui tem uma classe .item, né? Estou configurando 3 gaps aqui. O primeiro exemplo é aqui está diferente daqui, mas esse é o primeiro exemplo aqui. Um gap de 10 pixels vai dar 10 pixels entre os elementos na coluna e na linha. Um gap de 30, acho que fica melhor de enxergar, né? Vai dar um espaço de 30 entre uma coluna e outra, e uma linha e outra. E quando eu faço o shorthand, lembram do shorthand lá das propriedades do PL, por exemplo, da margem, né? Se eu especificar 10 e 30, vai ser 10 para a linha e 30 para a coluna. Então, 30 para a coluna, né, de distância, e 10 de uma linha para outra, né? Coluna em pé, linhas deitadas. Certo? E aí tem lá todo o conteúdo no Moodle, né? Sempre, gurias, quando finaliza a mentoria, eu espero gerar a gravação e coloco lá na plataforma. Então, todos os vídeos estão na plataforma e também estão no canal das Descodificadas no YouTube, lá na playlist da Trilha 1. Se quiserem serem lembradas, né, vocês podem se inscrever no canal, né, e pedir para receber notificação a cada vídeo novo que é postado lá. Então, tudo que foi falado nas mentorias está gravado, né, está lá no YouTube, também está no Moodle. No Moodle, além da gravação da mentoria, está material, né, para vocês darem uma olhada, sempre com conteúdo a mais, sempre com sugestões de outros lugares, né, para estudar. Então, vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês um projetinho. Então, qual é a proposta, né, da atividade dessa semana? Como vocês viram, tem muitas propriedades ali, né? E aí vai ser o seguinte, eu sugeri o CodePen, porque vai ser assim, ó, o material de vocês vai ter o seguinte conteúdo. Vai falar, né, do Flex, e aí vai ter todas as propriedades aqui descritas, né? A explicação também do que faz cada uma, e um código de exemplo para mostrar essas propriedades. Então, vai ter o HTML, né? E o CSS. Vocês podem testar esse código ou no Visual Studio, como eu fiz aqui, né? Criei um arquivo HTML para cada propriedade e um CSS para cada propriedade. Ou vocês podem vir aqui no CodePen e jogar o HTML aqui e o CSS aqui. Qual é a diferença? Aqui no Visual Studio eu tenho que fazer todo o processo, né, para funcionar. Tenho que colocar estrutura, né, um título, mudar para português, chamar o CSS, né, para ele saber que esse CSS é desse HTML aqui. E aí depois, dentro do body, né, colocar o código que eu quero testar. Lá no CodePen, a diferença é que eu já jogo o HTML direto, né? Notem que eu não tenho a parte de cima, eu já vou direto para o título aqui, e o CSS do mesmo jeito. O JavaScript não está sendo usado, né? Por isso que está encolhido aqui. Quando eu abro o CodePen, aí vocês vão precisar ter uma conta no CodePen, né? Eu já expliquei isso uma vez, mas né, só reforçando. Quando você tem que abrir uma conta no CodePen. Quando vocês abrem a conta no CodePen, o display vem assim, né? Só que nesse botão aqui a gente pode mudar, ó. Eu prefiro dessa forma aqui para a gente ver do lado. E aí os exemplos, né? O primeiro exemplo aqui desse código está falando do display. Então, o que eu fiz? Copiei o HTML, colei aqui, colei o CSS aqui também. E aí, o que eu proponho para vocês, né? Aqui tem um container, né? E os itens dentro desse container. E aí está mostrando, ó, se eu aplicar um display block, como é que fica o bloco? Fica um embaixo do outro, um elemento embaixo do outro. No momento que eu aplico nesse mesmo bloco um display flex, o
que é o que está aqui, aplico nessa classe container flex aqui, né? Um display flex, o que vai acontecer? Ele vai posicionar esses mesmos blocos aqui dessa forma. Aqui, display flex. Vou dar aqui para vocês verem. E eu consigo fazer a mesma coisa que eu faria no Visual Studio, tá? Ó, se eu tirar o display flex, todo mundo vira bloco de novo, né? Então, aqui, ó, flex. Então, o que o flex faz? Alinha os elementos por padrão em uma linha, né? Aí depois eu vou testar. Aqui tem algumas propriedades para testar, né? Claro que cada propriedade que vai ter aqui vai estar explicada aqui também. Então, aqui a flex direção, né? O flex direct. Então, da mesma forma, né? Ó, a display. Vou copiar esse aqui para mostrar para vocês. Copiar esse HTML aqui. Vou copiar, vou colar aqui nesse código aqui, ó. Ctrl A seleciona tudo, tá? Vou colocar aqui. E o CSS aqui também. E assim, são muitas propriedades, tá? E aí vem a preocupação, eu preciso decorar tudo? Não, né? A gente está estudando sobre o assunto, vocês vão ver que eu consigo fazer várias coisas, né, com o Display Flex. E aí, quando te surgir a necessidade, tu vai dar uma olhada na documentação, né? Ou vai pedir exemplos na internet e vai dar uma olhada nas propriedades e ver qual delas te serve mais. Ó, eu notei que quando a gente copia e cola o CSS, vem umas bolinhas junto, ó, que a gente tem que apagar, que elas interferem na execução do CSS. Vocês sabem que o CSS, se vocês colocarem um ponto e vírgula a mais, ele já não vai funcionar direito, né? Ele é bem chato. Acho que deu. Aí o código vai mostrar, né? Flex direção linha, então quando eu dou um flex direction row, ele vai posicionar numa linha. Quando eu aplico flex direction row reverse, ele vai inverter aqui a posição das linhas, ó. Se eu tirar o row reverse, ele vai ficar na posição normal. Se eu colocar o row reverse, ele inverte, né, a posição das divs. Então, de 1, 2, 3 vai para 3, 2, 1. Aqui eu estou posicionando em coluna, ó. Então, ele por padrão vem na linha. Se eu aplico um flex direction column, ele posiciona em coluna. Se eu tirar a coluna, ele vai voltar para a linha, né, que é o padrão. Mas eu quero que agora fique em coluna. Então, né, posicionou em coluna. E o de baixo aqui, coluna reversa. Então, da mesma forma, né? Posso deixar ele da forma padrão, flex direção com 2, 3, ou dizer que eu quero uma coluna reversa. Aí ele bota os itens em 3, 2, 1. E assim por diante, tá? Tem a explicação aqui de todas as propriedades. Depois o flex wrap, flex flow, né? Com todas as propriedades para vocês testarem e estudarem, certo? No Visual Studio aqui, além desse aqui, né, que vocês também podem fazer dessa forma, só que eu gosto mais, nesse caso, para estudar, que o CodePen, como vocês viram, né, ele já vai executando ao lado, como se fosse o live server, né? Ele já fica rodando aqui do lado em tempo real, o código que a gente bota aqui. Então, para testar algumas coisas, eu acho mais simples o CodePen, tá? E também, assim, quem não tem PC ou quer estudar no trabalho, né, no caminho do trabalho, no celular, dá para usar o CodePen tranquilamente. Aí eu trouxe outro exemplo aqui de usabilidade no Visual Studio, que talvez vocês precisem usar, por exemplo, talvez não, vocês vão precisar usar lá no site de vocês, que é um header. Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, esse header aqui,
eu quero ter um fundo aqui, normalmente não, lá no Google Sites, né, vocês colocaram uma imagem de fundo, um logo no cantinho e um menu, né? Mas como posicionar isso aqui dessa forma, né? O logo lá no canto, lá, com espaços no meio, uma imagem no canto esquerdo, né? Um efeitinho aqui no menu e assim por diante. Ó, viram isso que o display faz, ó, vocês viram que conforme eu estico aqui, o menu vai se adaptando ao canto direito, e a imagem também, né? E quando eu vou diminuindo, a mesma coisa. Claro que chega num ponto aqui, ó, que quebrou. Quando acontece isso, a gente fala que quebrou o site, né? Porque não foi a flexibilidade do display não foi suficiente para adaptar o menu. O que eu tenho que fazer com isso aqui? Usar Media Query, que é o que a gente vai ver lá na trilha 2, né? Que é uma função no CSS que a gente usa para adaptar o menu quando for tela de celular, né? Quando for muito pequena, ele vira aquele menuzinho de risquinho, por exemplo, sabe? O hambúrguer que a gente chama. E aí o menu some, o menu abre, mas aí vocês vão ver isso depois, tá? Deixa eu colocar lado a lado aqui para a gente dar uma mexida nos códigos. Deixar esse aqui um pouquinho maior para não ficar quebrado ali. Tá. Então, olha só o que eu tenho aqui no index. Vai ficar ruim de ver o código, né? Vou aumentar aqui no ponto. O que eu tenho aqui no index? Vou esticar para vocês verem. É um projeto normal, né? Com idioma, com título. Então, esse aqui é o index.html, né? Um título, um link aqui para chamar o meu CSS. Né? Não adianta apenas eu criar o meu arquivo CSS dentro da pasta, eu tenho que dizer quem vai usar. No caso aqui, então, eu estou dizendo que estou linkando, né, o meu HTML com este arquivo CSS. E aí, beleza. Aí, no meu body, né, que é o corpo do meu site, eu só tenho o header, que seria só o cabeçalho, né, de um site, só o cabeçalho. A gente vai montando de partes em partes, né? Então, aqui eu estaria criando só o cabeçalho do meu site, tá? O que eu tenho nesse cabeçalho? Eu quero deixar lado a lado aqui. O que eu tenho nesse meu cabeçalho? Eu vou deixar quebradinho ali, né? Eu queria deixar quebrado, mas eu vou só para vocês enxergar melhor aqui também. O que eu tenho no meu cabeçalho? Eu tenho uma imagem, né? A imagem da coruja, dentro de uma âncora, né? Quem é a âncora? É a tag A, que me permite criar um link se eu quiser, né? Por isso que aparece essa mãozinha em cima da imagem. Nessas tags âncoras aqui de imagem, eu uso normalmente o home, né? Normalmente eu linko para a minha página home. Por que linko para a minha página home? Se isso aqui fosse um site real, o home seria o index.html, o contato seria contato.html, fotos.html, o saiba mais.html. Cada página que eu crio no meu site é um arquivo diferente, né? Então, por exemplo, aqui, se eu criasse meu contato aqui, eu teria que criar mais um arquivo, contato.html, né? Criar alguma coisa dentro dessa página aqui, vou botar só um H1, eu sou a página de contato, tá? Sem CSS, sem nada, só a página. E aí, aqui no meu index, quando eu usar o contato aqui, no meu href, né, que o href, ele indica o endereço para quem, endereço de quem eu quero linkar com o meu index. Então, aqui, eu vou colocar a página contato. Que quando eu estiver navegando lá e clicar em contato, ele vai para a página contato.
viram? Né? O home, ele vai ficar na página principal. Então, aqui no href do home, eu tenho que dizer... Esse atalho que eu uso é o Ctrl espaço, tá? Ele vai me mostrar todos os arquivos do meu projeto. Por isso que desaparecem assim, rapidinho para mim. O meu home sempre vai ser meu index, né? A página principal. Quando clicar no home, né? Se tiver... Eu estou em contato, só que aqui em contato deveria aparecer também o menu, né? Para não precisar voltar na setinha. Eu precisaria replicar esse header todo aqui, lá no meu contato também, para ele entender que quando eu clicar em contato, eu quero ir para o... Aliás, quando eu clicar em home, eu quero voltar para a página principal do site. E aqui na imagem, eu também vou deixar sempre direcionado para a página principal, né? Para o index. Que é para eu voltar para o meu site principal sempre que eu estiver em outro lugar da página. Tá? Que eu estava falando do contato é que, assim, esse meu header aqui, ele vai ter que aparecer também, para eu conseguir navegar, né? Dentro da minha página contato. Aqui. Deixa eu ver onde é que eu posicionei ele aqui. Antes do body. Então, vou botar ele aqui também antes do body. Depois do meu head, eu vou botar um header. Que aí, no meu contato aqui, ó, só que o meu contato está sem o CSS. Aí bagunçou. Eu tenho que adaptar tudo de novo, né? Eu tenho que dizer que aqui na minha página contato também vai ter um link no CSS, né? Para o meu style CSS. E daí sim, ele vai organizar a sua página de contato. E aí, quando eu clicar no home, ele vai para o home, né? Meu home não tem nada, só tem o header. Certo? Então, é assim que funcionam os links, né? De uma página para outra. Colocando nas tag âncoras o endereço da página que eu quero mostrar. Então, como eu coloquei o direcionamento aqui no meu... Isso aqui sempre se bagunça. Aqui no meu link, no endereço da minha âncora... Opa, não é esse aqui que tá. Aqui. Fui lá para outra página. Como não era... Como eu coloquei o endereço do meu index, da minha página principal, na minha tag âncora aqui da imagem, por isso que quando eu clico nela, eu vou para a minha página principal, que é o index. Assim como se eu estivesse lá em Saiba Mais, por exemplo, eu clicaria no home, também viria para o home. Quando eu estiver em contato, eu também, né, posso clicar no home para voltar para a página principal. Posso clicar no home ou na imagem. Acho que vocês entenderam como isso funciona, porque normalmente lá no sites vocês criam mais de uma página, né? E aí, para a gente navegar nas páginas, a gente tem que fazer isso que eu mostrei agora, né? Criar outros arquivos, né? Que vão ser as outras páginas, e colocar conteúdo nela, como vocês fazem com a página principal. E aí, depois, através dos links, né? Direcionar essas páginas, quem vai para quem, certo? Isso são os links internos que pede lá, né? Como requisito na construção do site de vocês. Mas então, a gente está falando do Flexbox, né? Então, aqui eu vou para o meu index, né? Que eu estou lá em contato. Então, aqui meu index é só esse cabeçalho. Beleza. E aí, agora vamos configurar esse cabeçalho. O que diz aqui no meu... Como é que foi feito aqui? O PC atualizou e agora tá assim, quando tento esticar a página, ele deixa só o logo de onde eu estou mexendo. Não era assim antes. Então, vamos lá. No meu CSS, aqui eu vou diminuir um pouquinho isso aqui para enxergar mais aqui, para enxergar meu headerzinho, tá? No meu CSS, eu usei um arquivo reset. O que é isso, Rafa? Um arquivo reset no CSS, diz que eu quero tirar todas as margens, todos os paddings, né? E transformar todos os box sizes em border box, que é com border box, para deixar todo mundo sem espaços. Quando eu faço isso aqui,
às vezes, né, claro que pode ser mais de um problema, às vezes eu tiro aquele problema de divis fantasmas, que eu vi que algumas meninas tiveram, né, lá na hora de fazer o box, que apareciam umas divis fantasmas. Pode ser porque tem esses espaços que vêm por padrão nos elementos. Então, fazendo esse reset, né, zerando a margem, o padding e o box, isso pode ser resolvido. Pode ser, tá? Não que seja, pode ser o navegador que tu está abrindo, pode ser problema no live server, pode ser mesmo a div a mais e assim por diante, tá? Aqui eu estou definindo que toda a fonte do meu site, né, vai ser, ó, por isso que eu estou usando esse asterisco. Então, quando eu uso asterisco, abre e fecha chave, eu estou aplicando em todo o site. Então, aqui eu estou dizendo que todo o site, né, tudo que eu escrever para baixo aqui depois, vai ter uma fonte family Verdana. Aqui nesse LI, que é a lista, né? Deixa eu fechar aqui a imagem. Ali, os LIs definem uma lista de elementos, né? Eu estou definindo uma lista de elementos dentro do nav, tag nav, de navegação, a tag semântica de navegação nav. Estou dizendo que ele não vai ter nenhum estilo, porque quando eu crio uma lista com as âncoras, com aquela tag A, ele sublinha, né? Porque é um link. Quando eu uso a tag A, ela cria um link. E aí esse link normalmente vem sublinhado e quando eu clico fica azul. Então, para tirar essa configuração padrão do link, eu estou usando o list style none, dizendo que não tem nenhum estilo, tá? Aqui estou também definindo estilos para os links das âncoras, né? Então, não vai ter decoração, não vai mudar de cor, não vai ficar sublinhado. O cursor aqui, define o cursor como ponteiro, que é essa mãozinha, né? Vai virar uma mãozinha aqui. Mas isso aqui é irrelevante, né? Isso aqui quase não usamos. Eu não deixo comentar. Deixa eu... Ó, não muda nada, tá? Essa é uma firula. E a opacidade aqui, 0,8%, que define a opacidade. Então, por exemplo, vocês notaram que aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, que aqui deixa eu grande aqui. Tá meio apagadinho, né? Então, quando eu posiciono o cursor, ele fica uma cor mais forte. Essa aqui é a opacidade que eu estou definindo aqui, tá? Essa opacidade aqui. A opacidade vai de 0 a 1. Eu posso botar aqui 0,5. Ó, ficou bem mais apagadinho, né? E aí, quando eu passo o mouse, fica com uma cor mais forte. Tá? São pequenas coisas que a gente pode fazer, né? Para diferenciar. O hover é quando eu passo o mouse, então, o que isso quer dizer? Que por padrão, aqui, ó, eu usei o passo de 0,5 aqui no A, e aqui eu estou dizendo que o A vai receber um A, 2 pontos hover, também com uma opacidade de 1, que é para fazer essa transferência de um apagadinho para o forte, né? O opacity vai de 0 a 1. Então, aqui ele está em 0,5% do padrão. Eu defini que quando o site carrega, né, vai estar em 0,5%. E que quando o mouse passar por cima, ele vai mudar a opacidade para 1. Por isso que quando eu passo, fica com a cor mais forte. Aí a configuração do header, né, que é o container, na verdade. Se eu olhar aqui no meu index, o header é o container que está pegando todo mundo, né? Está todo mundo dentro da tag header. Então, o header é o container aqui. O header vai ter o display flex, né? Para espalhar todo mundo. Então, vai ter um background amarelinho, o topo, a margem do topo vai estar zerada, da esquerda vai estar zerada. E aí eu vou aplicar um display flex nele. Se eu não tivesse o display flex, ó, vou comentar aqui o display flex. Se eu te... Ai, quando ele tem dois comentários assim, ele não deixa eu comentar. Vou tirar o display flex. Se eu tirar o display flex,
ficariam uma coisa embaixo da outra, né? O nave ainda está espalhado aqui, porque também lá embaixo eu disse que o nave é flex, por isso que ele colocou um lado do outro. Então, aí a gente vai aplicando o flex. Ó. No header, eu disse que é um display flex, porque eu quero justificar os componentes do meu container, né? Que é toda essa parte amarela, com espaços entre eles. Então, vai alinhar os itens um do lado do outro, tá? E com o padding, né, com um espaçamento também do conteúdo para a margem de 20% e 30%, que é esse espacinho que dá aqui em cima, e espacinho que dá aqui do lado. Depois, para a imagem. Para a imagem, é só definir uma largura da imagem, né? O tamanho que eu quero que ela apareça no meu site. Posso aparecer menor, pode aparecer menor. Aí cada um vai definir o tamanho do seu logo, né? Aqui seria um logo. Aqui no Nave, eu também estou dizendo que o Nave vai ter um display flex, né? A outra tag que abraça todo mundo. Olha, mas aí, olhem só, eu tenho um container que pega tudo, que é o header, e outro subcontainer que vai pegar só as listas, que é o Nave. Então, quando eu estiver mexendo nos elementos, eu também tenho que saber exatamente aonde eu estou mexendo, né? Se eu tirar o display flex do Nave, ó, eles ficam um abaixo do outro, né? Porque o display padrão é o block. Mas eu não quero que eles fiquem um embaixo do outro, eu quero que eles fiquem um ao lado do outro. E aí eu consigo definir, consigo deixar eles um do lado do outro. E aí mais algumas configurações aqui da tag âncora, estou deixando elas na cor marrom, né? Por isso que aparece na cor marrom. Um tamanho 20%. E o LI, a margem entre eles, né? Estou definindo como 15 pixels de distância um do outro. E em cima também, né? Quando eu só uso 15 assim, eu defino em cima, a direita, embaixo e a esquerda, né? Lembram do reloginho lá, naquele sentido ali, tá? Então, são alguns exemplos, né, de como a gente pode usar o Flex. Outra coisa também que eu quero comentar, já acabou o tempo de novo, né? Sempre estoura o tempo. Que aqui no conteúdo, ó, depois quando você chegar lá no finalzinho, né, tem sempre um saiba mais lá no final. Deixei aqui grande, ó, um link em amarelo. Então vai ter aqui vídeos, né, os vídeos da Rafa explicando o que é o Flexbox, a minha chave, outro do Flexbox, aqui um que é completo do origami, né, também do Flexbox. Então, vários links aqui falando sobre, né, o Flexbox. Esse link aqui vai direcionar para um outro link. Quando vocês abrirem, vocês vão ver. E esse aqui do SAP, esse aqui é divirta-se e aprenda com jogos. A gente também aprende muito com jogos. Esse aqui não criou link. Não está linkando, não criou link, mas quando não cria, cria o link agora. Esse joguinho, talvez você já tenha jogado em algum momento. Vocês vão posicionar os sapos em cima das suas vitórias régias. E de que forma vocês vão posicionar? Usando as propriedades do Flex. Então, claro, ele está em inglês, né? Vocês podem traduzir para o português. É interessante desse jogo que ele fala qual propriedade que vocês vão usar, né? Então, vocês vão usar um justify content, ele vai dando dicas, né? Um justify content, né? Content. E aí, qual dos contents vocês vão usar? Daí ele vai explicar cada uma. O Flex Start, os itens são alinhados no início, o end no final, o center no meio, o espaço between vai dar espaço entre eles. Então, ele dá todas as explicações também. O que eu preciso fazer aqui? Centralizar os sapos aonde? No meio da tela, né? Isso aqui, verde é o container, e esse aqui são os itens filhos. Então, se eu der um center, sim, center, ó, posicionei eles em cima das vitórias, que é o propósito do jogo, né? E aí ele abre a próxima fase para vocês irem fazendo. Cada fase vocês vão
testar várias propriedades do Flex. Então, eu acho bem interessante esse jogo, porque vocês conseguem visualizar, né, e conseguem movimentar também os elementos conforme as propriedades. Aqui também, se clicar em cima, né, ele dá dicas, ó, de qual propriedades vocês podem usar. Então, o joguinho é bem intuitivo, tá? Para vocês visualizarem as propriedades do Flex. Certo? Cadê vocês aqui? Agora perdi vocês. Perguntas, gurias. Já estourei a... Tem algumas perguntas? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bem. Professora, eu vou dar uma falha aí. Infelizmente, a gente está em processo de semana de provas na Univesp. Foi difícil conciliar a última atividade e essa que vai ter agora. No caso aí... Não, hoje não vai ter entrega. Ah, tá. Não, mas a Hoje é última só para entrega... vocês testarem, né? A última entrega, infelizmente, eu me perdi aí, tendo que estudar e fazer, meu cérebro não teve. Isso prejudica o meu curso? Se tu não conseguiu entregar a tempo, me manda, fala comigo no privado, que daí a gente vê o que faz. Né? Tá, porque essa semana é a semana muito pesada para a gente na Univesp. Então, eu até tentei, mas o cérebro não deslixou. Eu acho que quanto Sim, mais eu tentava fazer, mais eu me enrolava. Aí eu tu falei, estava pensando em outra coisa. E ou você faz, eu pelo menos assim, eu consigo fazer 3 coisas, mas estudar Univesp é um pesadelo, né? Então, aí a gente fica ansioso com coisa. Então, eu vou prometer o seguinte, como eu realmente, eu ainda vou fazer minha prova amanhã, mas ainda tem muita coisa pendente, eu posso mais à frente, na sexta-feira, te enviar no privado? Porque aí eu acho que a minha mente vai estar mais calma. Sim, sim. Ah, tá. Obrigada. Conversa comigo lá, que daí a gente vê o que faz. Tá bom, perdão, desculpa. Rapaz, eu sei. É que assim, ó, a gente define os prazos aqui, porque a gente vai já preparando vocês para o trabalho, né? Se Uhum. tu estiver numa empresa, ela não vai te pedir um prazo, né? Tu não vai conseguir postergar esse prazo. Ah, Ai, bom dia, Fernanda. A Fernanda tá indo. Tchau, tchau. Então, por isso que a gente tem as datas, né? Não que a gente vá proibir de entregar aqui, mas é para vocês já irem se acostumando, né, com essa ideia de prazo e data, porque tá bom. o É que, na mercado verdade, não... não é nem desprezando, é porque eu tentei Sim, fazer, e sim. começou Não, eu a te dar entendi. nó, aí pronto, aí Eu te trava entendi. tudo. Obrigada. Eu Imagina. também estou atrasada, mas é por conta de uma gripe. A minha prova foi semana passada. Ah, tu já te Mas eu livrou estou já com da... uma gripe que me derrubou ainda. E agora a gente nem sabe se é gripe, né? Se é H1N1, se é... Tem tantas coisas junto, Eu estou né? até suspeitando que pode ser Covid. Covid, eu não sei. Estou assim, baqueada já faz uns dias aqui. A gente perde o ânimo, né? De fazer as coisas. Mas, ó, então, essa semana, então, não tem entrega, tá? Eu tenho aquela proposta de atividade ali para vocês, e do joguinho, né, para vocês estudarem as Achei propriedades do uma graça Flex. esse joguinho. É. E tem outro ali que eu não mostrei aqui, eu não parei, não. Tem outro aqui no link, com outros 5 jogos, ó, que vocês podem dar uma olhada também de Flex. 5 jogos gratuitos, né, para a gente aprender Flex. Então, tem o do sapo, esse diner aqui, que é do restaurante, também é bem legal, que a gente vai posicionando os pratos, né? Só que esse aqui já não é tão lúdico como o sapo. O sapo eu gosto porque ele mostra bonitinho, né, as propriedades do Flex, com os sapos. Mas aí vocês podem dar uma olhada, né, nos outros jogos. Professora, eu tenho uma dúvida. No Flexbox e no container, eles direcionam a imagem ou tudo que está dentro daquele elemento? Tudo que está dentro do container. Tudo? Tá, ok. Tudo, Isso que eu queria tirar dúvida. Então, desde de imagem quanto escrita, se tiver uma escrita. Por exemplo, qualquer coisa. Num site de uma loja de roupa, que tem a foto e a escrita, os dois, então.
Sim, os dois elementos. Tá Tudo bom. que tiver dentro do container, ele vai, se tu aplicar propriedades para o container, vai mexer em tudo que está dentro. Tá ok, então. Obrigada. Essa que é a grande jogada, né, de usar o Flex, a gente saber quando está mexendo no container e quando está mexendo só nos itens dentro do container. E vocês vão ver que, assim, ó, vocês vão pensar assim, Rafa, por que tu não falou isso antes? Porque ele ajuda muito no posicionamento das coisas, né, do site de vocês. Tá bom, obrigada. Nada. Aí hoje eu já peguei o gancho, né, para vocês já montarem o header, né, caso vocês não estavam conseguindo, e como linkar, né, as páginas. Se vocês assistirem de novo, vocês vão ver, aí vocês conseguem ver, né, que é fácil, né, que é colocar o endereço só nas âncoras lá. Eu andei curiosa, né? Eu já consegui fazer essa parte, mas eu gostei da sua explicação. Ficou mais fácil, eu demorei bastante tempo. Não, eu estava pensando nisso, porque como vocês fizeram no site lá é bem simples, né? Como fazer isso em código também. E até porque pede links internos ou externos ali, né? Os itens de entrega do projeto. Sim, só que uma coisa que eu não consegui fazer, você explicou aí agora, é quando você clica, ele fica roxinho, né? Uhum. E ali não, você fez de um jeito que dava para manter da mesma cor. O rover. Isso. Isso. Eu não tinha conseguido isso. Agora tu vai ajustar. Obrigada. E aí a ideia é assim, né? O que vocês aprendem, irem aplicando. Ó, o cachorro se irem aplicando no site de vocês, né? Que aí quando chegar lá pertinho da entrega, vai estar quase praticamente tudo prontinho, tá? Não vai dar correria, né? Vocês vão conseguir entregar, certo? Já outra dúvida, já tem prazo para entregar? Já lembra que no início eu falei esse prazo para vocês? Eu acho que eu vou colocar lá no mural da... Vai ser no final do semestre? Sim, no final da trilha. No Eu não lembrava, mas obrigada. Eu acho que eu vou abrir até a tarefa já, mas sem data de entrega ainda, para vocês já terem vendo, né? Terem indo noção do que vai pedir, o que não vai pedir. Eu acho que é bom, professor. É bom que daí dá para a gente ir se organizando melhor, né? Isso, para vocês se organizarem para entrega. Pode deixar, vou fazer isso hoje. Tá bom? Alguém levantou a mão? Fala, né? Viu, professora? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava fazendo meu site e aí eu estava arrumando o menu, fazendo uma disposição, né? Tava bonitinho. Só que aí eu fiquei com um problema no menu, que tipo assim, tem um dos elementos que ele tem a escrita, mas quando você passa o mouse, ele fica branco. E aí eu não sei o porquê que aconteceu isso. Depende de como tu configurou. Tu aplicou o hover para todo mundo ou só para esse elemento em específico? Só para esse elemento específico. E ainda, eu achei que era por causa que esse elemento do site eu coloquei como um site já existente de uma determinada plataforma. Tu clicou esse item com esse site externo. Exatamente. Tá. E o que tem? E aí, na hora que passa o mouse, ele fica em branco. Aí eu queria saber se é por causa disso. Tu vai ter que configurar o hover dele, que nem a gente fez aqui hoje, né? Quando passar o mouse de uma cor, sem o mouse de outra cor. Sim. De repente está acontecendo algum conflito ali, daí configurando, daí ele fica organizado. Assiste de novo a parte ali que eu mostro o código, que daí eu acho que tu consegue. Sim. Ok, então. Muito obrigada, professor. Não, mas para onde ele linka não influencia em nada. Tá, então. Não influencia em nada. Agora entendi. Valeu, professora. Não. Gurias, mais alguma coisa? Não? Então, assim, essa semana não tem entrega, né? Só proposta de estudo lá com o jogo e com o código lá para vocês testarem, né? Para conhecerem as propriedades Flex. Lá na trilha 2 eu peço uma tarefa do Flex, tá? Na trilha 1, porque lá na trilha 2 a gente aprofunda os conceitos que vocês viram aqui, né? Porque assim, vocês estão vendo uma primeira vez aqui, né?
E não é só vendo uma vez que a gente aprende, a gente precisa ver muitas vezes, né? Usar bastante. Aí a proposta é essa na trilha 2. Lá na trilha 2 a gente vai falar do flex de novo, só que aí eu vou pedir uma tarefa mais elaborada, né? Para vocês usarem e tal. Mas não pense nisso agora, não sei nem por que eu falei, né? Só porque nessa não tem atividade, na trilha 2 tem atividade. Certo? Então, uma boa semana. Essa semana tem feriado, né? Então, quem está fazendo prova vai poder dar uma respirada na quinta-feira. Estudem, né? Bons estudos. E qualquer coisa me mandem aí as suas dúvidas. Certo? Certo? Mais nada? Então, um beijo. Certo, professora. Tchau. Ótima semana aí. Tchau. Obrigada. Para vocês também. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa semana. Vocês também. Tchau, Melhora, tchau. Silvia. Tchau. Tchau, tchau. Tá. Melhora, Silvia. Tchau, tchau. Parei a gravação.